Fala pessoal, beleza? Esses dias aí me perguntaram sobre quando não tem o sensor Hall na placa, né? Então vamos entender um pouco aí sobre o sensor Hall, um vídeo bem rápido. O sensor Hall, pessoal, nada mais é do que como se fosse aquelas capinhas antigas, flip cover, que você fechava a capinha e a tela apagava, e quando você abria a capinha nesse movimento aqui, a tela acendia e você fechava, a tela apagava. O que que tinha naquela capinha flip cover? Nada mais que ímãs. Sim, ímãs na capinha. Que quando você aproximava esse ímã do sensor Hall, o sensor Hall era acionado, ele era ativado através desse ímã e a tela apagava. Então, com isso, você também pode fazer o teste do sensor Hall com um ímã. Sim, pode aproximar um ímã de alguns determinados aparelhos aí na sua próprio módulo frontal, e se caso ele apagar, está funcionando. No Samsung tem o teste através do código lá também, mas aí já é outro caso. Vamos entender aqui sobre a placa. Vou desenhar aqui, ó. Aqui nós temos um sensor Hall, mais ou menos. Aqui nós temos uma malha de alimentação, tá? Vou escrever assim, abreviado. Aqui é uma malha de alimentação e aqui uma malha de interrupção. De interrupção. Aqui embaixo nós temos uma malha GND, terra, ground, em alguns casos. E aqui nessa malha de interrupção ela vai direta para o nosso AP, que seria o nosso processador de aplicação. Então basicamente um sensor Hall é isso aqui, tá? Ah, mas às vezes o LDO é parecido. Como é que eu vou diferenciar? Diferente do sensor Hall, o LDO, que seria um regulador de tensão, ele tem uma outra malha aqui de enable, em algumas vezes, tá? Já o sensor Hall, na maioria das vezes, ele não possui essa malha de enable. Então, por aqui você já tem uma diferenciação. Aí, o que que tem no sensor Hall? Nada mais, nada menos que ímãs e alimentação. Aqui, geralmente, tem 1.8 volts de alimentação. E esse 1.8 volts, quando é acionado o sensor Hall, ele manda para esse outro lado, para a malha de interrupção. A malha de interrupção vai mandar para o nosso AP, que é o nosso mestre. O nosso mestre vai dar o feedback, né? E vai acionar o sensor, o nosso sensor Hall aqui. E qual é a falha? A falha, geralmente, é esse 1.8 volts ficar mandando direto. O sensor Hall não faz mais esse chaveamento aí que era para ele fazer. Ele acaba não fazendo mais esse chaveamento, então ele fica mandando 1.8 volts direto. E aí a falha acontece que quando você aperta o botão power para dar o standby, a tela não volta, não acende mais. O aparelho liga, mas quando você dá o standby, que você aperta a tecla power e vai apertar de novo, a tela não liga, não volta a dar imagem, tá? A maioria das falhas é isso. Então, quando você pode fazer esse teste, verificar se esse 1.8 volts está sendo gerado direto aqui nessa malha. Então, você já tem uma falha aqui de sensor Hall, que na maioria das vezes essa é a falha. Ele manda esse 1.8 volts diretamente. E o que contém no sensor Hall, nada mais, nada menos também que ímãs. Sim, ímãs polarizados. Agora, esses dias me perguntaram aí, acho que foi num aparelho A20. Ah, Gabriel, não tem sensor Hall aqui, já procurei no esquema elétrico e não encontrei. Sim, possui o sensor Hall, porém não na placa fisicamente, e sim em outras partes. Aonde você vai encontrar esse sensor Hall? Deixa eu pegar um arquivo novo aqui. Você vai encontrar em dois locais, ou na sua tela, módulo, ou na sua subplaca, um dos dois aí. Se tiver na tela, você pode procurar. Vamos começar pela subplaca. Vamos começar pela subplaca. Se tiver na subplaca, lá no conector da nossa subplaca, o FPC, ou se você tiver o esquema elétrico da subplaca, você lá no conector, você vai ter algumas malhas no FPC
ou se você tiver esquema elétrico melhor, ainda vai te ajudar. Se não, você pode muitas vezes optar por trocar a plaquinha, como muitos fazem, né? Ou então você fazer análise na placa e verificar se você encontra com experiência esse sensor Hall aí e fazer a sua substituição, procurar alimentação de 1.8 volts, etc. Mas se você procurar a fundo, você vai encontrar o nome em algumas malhas. Quais são esses nomes? S-Cover. Você pode encontrar pelo esquema elétrico o nome S-Cover, Hall, e tem um outro nome que é cover, só cover, às vezes, ou algo do tipo. Então, um desses três nomes você vai encontrar aí na sua subplaca no esquema elétrico, ou então através do FPC aí da nossa tela, do nosso subplaca, tá? Então, você encontrou esses nomes no esquema elétrico da subplaca ou algo do tipo, então o seu sensor Hall não está na placa principal lá em cima, e sim está na sua placa, na sua subplaca, a plaquinha lá de baixo, que vai o conector FPC aqui, que interliga com a placa principal lá em cima, tá? Então, é basicamente isso aí que você vai encontrar. Ah, e a outra parte? A outra, você pode encontrar esse sensor Hall na sua própria tela. Sim, você pode pesquisar pelo esquema elétrico, vai verificar o conector FPC da sua tela no esquema elétrico. Vamos supor que lá tenha, vamos desenhar mais ou menos aqui um conector FPC da tela. Aqui é onde você encaixa o conector da tela, certo? O FPC. Você pode encontrar o sensor Hall por aqui. Como você vai saber que está na tela? Se acaso você encontrar novamente esses nomes em uma dessas malhas aqui do FPC, você pega o esquema elétrico lá e lá está escrito aqui, ó, no esquema elétrico, S-Cover. Ou Flip Cover, ou aqui, desculpa, ou Hall. Pode encontrar esses nomes aqui, Hall. Ou tá escrito Hall aqui, ó, Hall. Ou tá escrito Cover, um desses nomes, então quer dizer que o seu sensor Hall está contido na sua tela, no seu módulo frontal. Se você tem uma tela aí caríssima, original, e ela deu defeito, você não encontrou o sensor Hall na placa, não encontrou o sensor Hall na subplaca, que é aquela plaquinha lá de baixo, onde vai o conector de carga. Você não encontrou esses nomes lá no esquema elétrico, ou alimentação, ou não enxergou fisicamente lá o sensor Hall na subplaca. Então, quer dizer que o seu, como é o caso do A20, se eu não me engano, quer dizer que o seu sensor Hall está na sua tela. Não está nem na subplaca, nem na placa principal. O sensor Hall está na própria tela, módulo frontal, tá? Então, você vai fazer o quê? Você pode optar por trocar, substituir a tela, ou você pode verificar uma outra tela que você tem aí, igual, quebrado, algo do tipo. Por isso que é importante guardar às vezes as telas, que você faz a troca aí, e fazer a troca desse sensor Hall aí por outro. Ah, mas se o meu sensor Hall da minha tela tá ruim, se eu trocar, pegar de uma sucata e colocar o sensor Hall nessa tela, vai funcionar? Vai funcionar. É para funcionar, a não ser que o sensor Hall também esteja com defeito ou você faça alguma coisa algum procedimento errado de microsoldagem e acabe matando a tela aí, tá bom? Então basicamente é isso. Para resumir, não encontrei o sensor Hall na placa principal, nem no esquema nem nada. Ou ela está na sua própria tela, você vai encontrar os nomes S-Cover, Cover, ou algo parecido com Cover, ou Hall. Você vai encontrar no conector FPC da tela, no esquema elétrico, esses nomes. Então quer dizer que está na tela o seu sensor Hall. Ah, não encontrei. Olhe na subplaca. Verifique se tem esquema elétrico para subplaca. Não tem esquema elétrico. O que eu faço? Você vai verificar com a experiência ou pega uma foto, algo do tipo, se encontra um sensor Hall
na plaquinha, na subplaca, e faz a medição, verifica se está tendo 1.8 volts, etc. Nesse caso, você vai ter que ter um pouco mais de experiência mesmo, e pela experiência, analisando a subplaca. Se tiver o esquema elétrico da subplaca, você lá na subplaca vai procurar esses mesmos nomes no nosso conector FPC ou pela placa ou algo do tipo. Se tem um desses nomes aqui, você vai analisar, seguir essa malha que vai em direção ao nosso sensor Hall, e aí você vai fazer a análise se tem 1.8 volts, se está habilitando, se não está, e fazer a substituição, correr para braço e receber o dinheiro. Ah, mas caso não troquei o sensor Hall e não funcionou, então você já não tem uma falha aí de sensor Hall. Se você trocou 2 sensor Hall aí, não tá, fez as medições, não tem, então você não tem uma falha de sensor Hall, e sim no nosso mestre AP, processador de aplicação. Aí você vai ter que fazer análise, utilizar, se possível, osciloscópio e etc, verificar as malhas em curto e fazer todas as medições, como tem diversos vídeos aí. Mas a minha ideia aqui é mostrar para vocês somente isso, quando não encontra o sensor Hall na placa, onde é que pode estar. Então, ou na tela ou na subplaca, procurando esses nomes aqui, ó, essas nomenclaturas, e correr para abraço. Valeu!